Então, a gente está continuando aqui na nossa conversa com o Alexandre de Moraes Rego, auditor fiscal da Receita Federal. Então, Alexandre, a história dos dependentes na declaração de imposto de renda, explica isso. Então, como eu ia falando, a regra geral é que cada declaração seja correspondente a uma pessoa, mas tem as situações de natureza familiar que são albergadas na legislação. Então, qual é a situação? O dependente, ele tem um critério econômico, quer dizer, é uma pessoa que não tem proventos próprios, não tem rendimento próprio e depende de alguém, tá certo? Mas o critério para fins de imposto de renda não é o critério puramente econômico. Existem critérios estabelecidos em lei, uma lei de 1995, e isso é interessante porque a legislação do imposto de renda remetia à legislação previdenciária para saber o que pode considerar ou não como dependente. E a legislação previdenciária, para fins de prova, só aceitava quem fosse dependente, quem estivesse relacionado na declaração do imposto de renda. Então ficava uma dificuldade, até que veio a lei 9.250 de 95 e criou um rol, um artigo com vários incisos, quem pode ser dependente. Então o cônjuge, filhos até 21 anos, tá? Filhos até 24 anos se cursarem ensino superior, ensino técnico ou de pós-graduação, tá certo? Os irmãos incapazes, menores pobres que o contribuinte detém a guarda judicial e, no caso da linha ascendente, os pais, avós ou bisavós, cujos rendimentos totais, incluindo os isentos, incluindo os exclusivos na fonte, fiquem dentro do limite anual da tabela progressiva. Então, esses podem ser dependentes. E qual é a regra básica? Se você traz para a sua declaração um dependente, tem que trazer tudo o que se refere a esse dependente. Certo. Rendimentos, bens, dívidas em anos reais, tá? Rendimentos isentos ou não tributáveis, se for o caso. E é muito comum, realmente, um pai relacionar os filhos como dependente, ou relacionar a esposa como dependente, certo, ou a esposa relacionar o marido, e esquecer de acrescentar o rendimento que aquela pessoa teve no ano calendário. Tá certo? Isso é um dos fatores de incidência em malha que tem uma quantidade significativa de contribuintes. Ao longo do tempo, isso está diminuindo porque a Receita já pega isso há bastante tempo, então as pessoas aprendem e veem que fazem o cálculo, se vale a pena lançar aquele dependente ou não. É um cálculo de simulação que o programa permite fazer isso facilmente. Se o rendimento desse dependente a ser acrescentado na declaração for superior ao total de deduções que esse contribuinte, esse dependente proporciona, o valor da dedução de um dependente, que é na ordem de R$1.000 e pouco, quase R$2.000 por ano, o valor das despesas médicas do dependente, das despesas de instrução, então vale a pena lançar como dependente, se as despesas relativas a ele forem maiores do que o rendimento que ele vai acrescentar. Mas se não for o jeito de fazer uma retificadora. Essa retificadora deve ser feita logo, a Receita estimula isso, certo. Tá certo? O contribuinte ele pode tirar um extrato de processamento da declaração mediante a geração de uma senha e um código de acesso, que é obtido através da informação do número do recibo das declarações dos 2 últimos anos. Então essa senha, esse código de acesso, o contribuinte tira o extrato e verifica se há alguma pendência, por exemplo, de esquecer de acrescentar o rendimento dependente. Então ele pode retificar a declaração, ou acrescentando o rendimento, ou desistindo daquele dependente. Entendi. Alimentando-os. Me fala um pouquinho, toda pensão alimentícia é dedutível? Veja, a pensão alimentícia, para ela ser dedutível, ela tem que ser ou homologada na justiça, na vara de família, ou estabelecida em escritura pública, que é uma alteração tanto quanto recente do Código de Processo Civil. Sim. A pensão que é paga pelo pai ou pela mãe sem um crivo de escritura pública ou de homologação judicial, ela é considerada como uma mera liberalidade do doador, então não é dedutível. Bom, rendimentos do exterior, recebidos a partir do exterior, como é que isso funciona? Interessante essa questão do rendimento do exterior, porque antes era uma raridade uma pessoa que tinha rendimentos provenientes do exterior. Tá? Hoje, com a globalização, é muito comum. Tá certo? A gente aqui em Pernambuco, por exemplo, tem uma linha de exportação de mão de obra qualificada para Angola. Então essa pessoa vai trabalhar em Angola. Né? Tem muitas empresas pernambucanas com empreendimentos em Angola. Então,
o mais interessante é que o contribuinte que vai trabalhar no exterior, que ele faça uma saída definitiva do país. Então ele se caracteriza como contribuinte no exterior e a partir desse momento toda a renda que ele oferir lá do exterior vai ser um problema da administração tributária do país aonde ele estiver, tá certo? Certo. Agora, um contribuinte que é considerado ainda residente do Brasil e tem rendimentos provenientes do exterior, ele vai ter que oferecer esse rendimento à tributação no Brasil. Existem regras de conversão do valor do rendimento na moeda estrangeira para o real, tá certo? E pagar aqui no Brasil, sendo que na grande maioria dos casos existem o mecanismo para evitar a bitributação da renda, certo? O país, ele admite reciprocidade, o Brasil admite que se o outro país também admitir reciprocidade, o Brasil vai aceitar como pago aqui o valor do imposto que o contribuinte pagou lá. E quais são os países, assim, os principais que admitem reciprocidade? Veja, o principal deles é os Estados Unidos da América, admite reciprocidade. Outros países têm mais do que uma admissão do tratamento de reciprocidade, tem um tratado internacional, um decreto que estabelece regras explícitas de como tratar os rendimentos que são auferidos por nacionais de um país, né, auferidos em outro. Tá? Então, Portugal, Argentina. Para que um tratado internacional seja recepcionado pelo direito brasileiro, há necessidade de um decreto legislativo e de um decreto presidencial, que é onde vai detalhar exatamente. Então, no site da Receita Federal, tem todos esses decretos. E os principais são, você falou, Argentina, Estados Unidos, França, o Reino Unido, certo? Agora, os Estados Unidos, ele aceita o tratamento de reciprocidade, é tranquilo. Agora, o Brasil não devolve ao contribuinte que aqui reside, certo? Um eventual imposto que ele tenha pago a maior lá nos no país estrangeiro. Por exemplo, os países nórdicos, eles têm alíquotas de imposto de renda muito altas. As alíquotas maiores lá são bem mais altas do que os nossos 27,5%, tá certo? Então, se você tem um rendimento proveniente da Dinamarca, da Suécia ou da Noruega, provavelmente esse rendimento foi tributado lá a 30%, 40%, 50%. Então, aqui o Brasil não vai devolver o plus, né, de tributação que o contribuinte sofreu lá no país nórdico. Tá? Despesas médicas. Bom, despesas médicas nós temos uma dificuldade muito grande de controle disso. Tá? Na Receita Federal temos uma dificuldade muito grande. As despesas médicas com planos de saúde, elas são bem controladas porque normalmente os planos de saúde fornecem à Receita Federal uma relação de quem são os titulares dos planos e quais são os beneficiários do plano nos valores pagos anuais. Tá? A grande dificuldade que a gente tem é no pagamento de despesas médicas a profissionais, pessoas físicas, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Mas então, essas pessoas físicas também estão constituindo pessoas jurídicas. A maioria delas, inclusive até por pressão dos planos de saúde que não aceitam que eles sejam credenciados, né, como pessoas físicas. Doações. Bom, doações para fins de imposto de renda são rendimentos isentos. Elas constituem base de cálculo de um imposto estadual, né, o imposto de transmissão, causa-mortes e doações. Tá certo? A Receita Federal fornece aos estados, mediante convênio, a relação de doações efetuadas e recebidas. E o estado tem tributado essas doações. Para fins de imposto de renda, o doador, o donatário, né, quem recebe a doação, não é tributado, mas ele fica sujeito à tributação do ITCD estadual. Essas instituições assim de pessoa, em benefício, em favor de pessoas autistas, por exemplo. Doações dedutíveis do imposto devido na declaração. Tá? Então, veja, existe uma série de doações cujo valor pode ser deduzido do imposto apurado no ajuste anual. Então, são doações para os fundos que administram, fundos administrados pelos conselhos tutelares, Conselho dos Direitos, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos idosos, né? Um fundo de pesquisa para tratamento do câncer, fundo de incentivo à cultura, fundo de incentivo à atividade audiovisual e do esporte. Tá certo? Esses valores podem diminuir em até 6% o imposto devido apurado na declaração.
Me diz uma coisa, se a pessoa tem uma casa, aí compra uma outra casa vendendo aquela casa anterior, como é que ela deve proceder? Aí é um dos assuntos que desperta maior dúvida do contribuinte. É um assunto que não é raro, certo? Cada contribuinte de classe média, Claro. em algum momento da sua vida tributária, vai passar por uma situação dessa. É o que a gente chama tecnicamente de ganhos de capital na alienação de bens e direitos. Certo. Tá certo? Então, o ganho de capital é, a grosso modo, um lucro, né, eventual que o contribuinte aufere quando vende algum bem ou direito de sua propriedade, quando aliena algum bem ou direito de sua propriedade. Na maioria das situações significativas, ocorre com imóveis, tá certo? Então, existem 4 situações em que esse ganho não será tributado. Uma é o chamado bem de pequeno valor, que é a alienação até R$35 mil. R$35 mil. Isso. Tem a alienação de um imóvel que foi adquirido até o ano de 1969. Esse ano bem remoto, é porque existia uma redução do ganho de 5% ao ano, e essa redução foi estancada pela lei de 1988. Então, quem adquiriu um imóvel até 1969, ele já tem a redução integral do ganho de capital, tá certo? Existe uma situação de isenção, que é a venda do único imóvel que o titular possui, desde que o valor de alienação fique até R$440 mil e que não haja uma outra alienação de imóveis nos últimos 5 anos. São 4 condições. Primeiro, ser imóvel, o bem alienado. Segundo, que seja o único. Terceiro, que não tenha havido outra alienação semelhante nos últimos 5 anos. E quarto, que o valor de alienação seja até 440 mil. Por que 440 mil? Isso foi um valor estabelecido por uma lei de Aleatório. 1995. De lá para cá não foi atualizado, tá certo? Certo. Mas aí veio uma lei mais recente, de 2005, a Lei 11.196, que foi a chamada MP do Bem, convertida em lei, né, na época do ministro Guido Mantega, que entrou no Ministério da Fazenda, né, para criar uma situação, dizer que o Ministério da Fazenda não só faz maldade, faz o bem também. Leão, né? Aquela figura do leão, exatamente, antipática. Pois é, então foi criada uma forma também de fomentar o mercado imobiliário, tá certo? E aí se criou uma isenção de o produto da alienação de um imóvel residencial, se esse recurso for aplicado na aquisição de um outro imóvel residencial num prazo de 180 dias, contados da alienação do imóvel, certo? Então, o valor do eventual ganho de capital tributável auferido na alienação do imóvel não será tributado, tá certo? A administração dessa isenção é complicadíssima, porque tem um fator subjetivíssimo, que é a vontade do contribuinte que vendeu de comprar ou não comprar um imóvel, certo? Vontade essa que vai ser manifestada num prazo de 180 dias, e esse prazo de 180 dias pode cair depois do mês de abril, que é o mês fixado para a entrega da declaração de ajuste anual do ano calendário anterior. Hoje, por coincidência, hoje, até meia-noite, a Receita Federal está esperando receber 27 milhões e 500 mil declarações. Quantas ao todo? O total estimado, 27 milhões e 500 mil. Acho que faltam. Bom, eu não trabalho mais nessa área, eu não tenho mais essa informação, mas historicamente, nos 2 últimos dias, se recebe em torno de 12% a 14% do total de declarações. Certo. Devemos estar recebendo, nesse momento, cerca de 100 mil declarações por hora pela internet. O sistema fica completamente... Todos os servidores, praticamente, de internet do SERPRO são direcionados para a aplicação ReceitaNet, que é o programa de transmissão de declarações, para evitar um colapso, vamos dizer assim. Sim. Doações a partidos políticos. É uma mera informação que vem na declaração para auxiliar o Tribunal Superior Eleitoral no cumprimento, né, das regras da lei eleitoral. Aí eu te pergunto, fala um pouco pela tua experiência, claro, obviamente que a gente não vai falar de processo, porque isso não caberia, mas do que, digamos, da estrutura do que você vem acompanhando e pela tua experiência,
da Operação Lava Jato. Note, é claro, nós não estamos falando do processo, porque nós não poderíamos, mas da estrutura que parece existir na perspectiva de um auditor da Receita Federal experiente. Bom, então, deixando isso claro, não se trata de caso concreto. É interessante o seguinte, a Operação Lava Jato, ela foi iniciada a partir de um monitoramento, de uma operação submetida ao COAF. Né? COAF é um órgão do Ministério da Fazenda, né? É um órgão do Ministério da Fazenda que faz um acompanhamento de atividades financeiras. Certo. Então, as instituições financeiras, as casas de câmbio, pessoas físicas e jurídicas envolvidas no mercado financeiro, eles têm a obrigação de comunicar ao COAF determinadas operações que podem ser colocadas sob suspeita. Tá? Isso é feito através de experiência internacional nas atividades de controle da lavagem de dinheiro. Então, as ENCLAs tratam disso tudo. Exatamente. Né? Então o Brasil é signatário de tratados internacionais na tentativa de combate à lavagem de dinheiro. É importantíssimo que todos os países do mundo colaborem com isso, porque se tiver algum país, né, que não controla, então fatalmente com a informatização, a globalização, a internet, né, a transferência de recursos de maneira virtual vai ser feita para aquele país que não faz controle, tá certo? Então, o Brasil, o órgão que controla isso é o COAF. Bom, através de uma operação monitorada pelo COAF, foi acionada a Polícia Federal e se descobriu que um posto de gasolina, onde funcionava uma casa de câmbio, lá em Brasília, tinha atividades teoricamente suspeitas. E quando se puxou o fio da meada, se chegou a um operador informal de câmbio, né, que ele era vamos dizer assim, o responsável pelo fluxo financeiro de atividades ilícitas, certo? E o interessante é observar, sempre que a gente vê o desdobramento das transações, né, o caminho do dinheiro, como diz o juiz responsável pelo processo judicial, né, que é uma pessoa muito capacitada nessa área, estudiosíssima, inclusive ele trabalhou num outro processo rumorosíssimo desse tipo, tá certo? Foi o processo do Banestado. Né? Então, seguir o caminho do dinheiro. Então, quando se segue o caminho do dinheiro, observa-se que não se trata mais de malas de dinheiro físico. Certo. Até tem também na operação. Mas é residual, certo? Né? O que se faz, na maioria dos casos, é contratações de serviços fictícios, tá? Onde o pagador, vamos dizer assim, da propina, transfere recursos para uma pessoa jurídica a título de prestação de serviços. Consultoria, por exemplo. Consultorias, né? Comissões, etc. Certo. Sobre serviços que não são realizados. Essas empresas... Ou que são realizados, mas são superfaturados. Superfaturados, exatamente. Essas empresas pagam o tributo correspondente, normalmente no sistema de lucro presumido. Lucro presumido. Lembram que a gente Lembrando, tá, aquele lucro que não abarca todo o valor da transação, né? Tá certo? E aí pagam os tributos, e muitas vezes pagam os tributos, claro. E aí o valor líquido é distribuído para o interessado, vamos dizer assim, a pessoa envolvida no esquema, tá certo? Para que a Receita Federal controle isso... Caixa 2 em caixa 1, faz um caixa 1 maquiado. Exatamente. Né? Então é um mecanismo de lavagem do dinheiro, tá certo? Se o lucro presumido não pudesse, uma vez contabilizado, não pudesse ser distribuído de forma isenta para os sócios... Que é o principal? Qual seria, digamos, na tua perspectiva, o que se poderia fazer para dificultar isto? Bom, uma situação importante é obrigar que determinados valores de transações, tá certo, sejam necessariamente feitos através de depósitos bancários na conta de titularidade da empresa, tá certo? Isso eu não acredito que seja ferir algum princípio de liberdade do cidadão, alguma cláusula pétrea, porque tá tudo bem, a moeda, né, tem curso forçado, etc, mas isso é estabelecido em lei, tá? Em lei ordinária. Eu acho que uma lei ordinária poderia estabelecer que determinadas transações, a partir de determinado valor, né, valores significativos, certo, fossem obrigatoriamente feitas através do sistema bancário.
Certo? Acima de 10 mil reais? Não, 10 mil eu acho um valor baixo. Baixo. Eu, pessoalmente, acho valor baixo, tá certo? Certo. Um valor mais alto do que esse, bem mais alto do que esse, Certo. tá? Inclusive porque nós não temos estrutura para ficar acompanhando transações de valor 10. Certo. Certo? Bom, isso é uma situação. A outra é fechar o buraco negro do lucro presumido, tá certo? Isso aí é urgente. Esse é o central, talvez. E é um princípio constitucional. Do mesmo jeito que a gente reclama, ouve o contribuinte reclamar. Aquele princípio constitucional de que toda a renda deve ser tributada como renda, ou seja, nós temos a generalidade para o contribuinte e a universalidade para a renda. E temos dificuldade de aplicar o princípio da universalidade. Exatamente. A gente ouve muita repercussão da imprensa, dos acadêmicos, dos doutrinadores, quando ocorre o desrespeito ao princípio da progressividade, tá certo? Mas esquecimento. Quanto ao desrespeito do princípio da universalidade, agora que está sendo levantado um balão de ensaio pela administração tributária. Tentando defender a academia, que talvez direito tributário na academia não esteja ainda merecendo a atenção, claro, eu como professor de direito tributário tenho que dizer isso, que deveria merecer. Então as pessoas muitas vezes não conhecem o princípio. Então não se defende o princípio, no caso da universalidade, porque ele é pouco conhecido. Talvez uma oportunidade como essa permita a torná-lo mais conhecido e fazer com que a população comece a perceber o prejuízo que ela tem, quando ele não é observado. Exatamente. Agora, tudo isso que eu estou falando está como se fosse fácil de implementar. Não é fácil, porque nós temos um grande problema no Brasil, que é a concentração exageradíssima de renda. Exatamente. Tá certo? Uma assimetria econômica profunda. Pois é. Por exemplo, eu tenho lido no noticiário econômico propostas, vindas principalmente da oposição ao governo, oposição mais à esquerda, tá certo? De que deve-se criar a alíquota de imposto de renda em valor mais alto do que a de 27,5%, inclusive comparando com outros países que têm alíquotas mais altas. Tá certo? Então é bom a gente conhecer um pouquinho da história. Nós tivemos, durante 3 anos, na década de 90, a alíquota de 35%. Certo. Tá? Incidiam nessa alíquota uma quantidade ínfima, uma quantidade ínfima de contribuintes. E o que é pior, contribuintes que estavam recebendo rendimentos acumulados de causas trabalhistas, de precatórios. Dão grandes fortunas para você esse imposto, que está previsto na Constituição de 88, mas nunca foi aplicado, não seria... O imposto sobre grandes fortunas, ele foi um mote de François Mitterrand na França, que, semelhante ao nosso ex-presidente Lula, perdeu 3 eleições até conseguir ser eleito na França. E ele, quando entrou, no primeiro mandato dele, ele implantou o imposto sobre grandes fortunas na França. E não deu certo. Foi um fracasso. Certo? No mundo atual, uma grande fortuna, ela sai de um país para outro através de uma tecla Enter. Os capitais são muito móveis. Exatamente. Agora, com o François Hollande, eu cito a França, porque é bom você aprender com a experiência dos outros. Ela dizia Confúcio, o sábio é o que aprende com a experiência alheia. Certo? A França, agora com François Hollande, recriou o imposto mais alto sobre os maiores rendimentos, e foi uma mausoleuma, pessoas famosas mudando de domicílio, E até um caso emblemático de um ator famoso que foi morar na Rússia. É verdade. Tá certo? Por causa da fuga da tributação. Então, quer dizer, o capital no século XXI, ele é muito rápido. Tem uma movimentação muito rápida. E, inclusive, a tese do economista Piketty, que é o título do livro, ele propõe uma tributação universal do fluxo de renda. Exatamente. É um dos livros, ele veio aqui ao Brasil, a São Paulo recentemente. Isso. Ele prestou várias entrevistas e esse livro vem assumindo uma importância, mas você está, portanto, criticando. Mas a eficácia desse mecanismo depende da colaboração internacional, da universalidade dos países, porque enquanto existirem paraísos fiscais, tá certo? O contribuinte que está se sentindo prejudicado por uma mega tributação no país onde ele é considerado domiciliado, ele vai migrar para outro país. Eu estive agora em Andorra. E Andorra é quase que o sonho da pessoa que mora em Barcelona, porque não se paga tributo em Andorra.
Então, mas Andorra está passando por dificuldades. Então, e parece que é mundial essa vontade de não pagar. Eu não conheço nenhum país que tenha uma população grande, Andorra é um país pequeno. certo? Que seja um paraíso fiscal. Todo país que tem uma população grande, que precisa ser defendida no sentido de saúde, de educação, certo? De forças armadas, Sei. tá? Fronteiras. Não é? De fronteiras. A Suíça sobreviveu durante todo esse período de guerras europeias, certo? Porque existia, com certeza, um interesse das elites de todos os países, tá certo? Em manter a chamada neutralidade suíça. Certo. Isso é uma questão histórica. Me diz uma coisa, voltando para questões mais práticas aqui do imposto de renda. Cônjuge e companheiro, vocês fazem alguma diferença? Como é que se comprova o companheirismo? Pronto, a legislação tributária, ao ter que definir o que é dependente, né, ela vem com, pode ser dependente o cônjuge ou o companheiro, e aí cria uma condição para a caracterização do companheirismo para fins de dedução como dependente ou de declaração em conjunto. Então, para fins tributários, o companheiro ele tem que ter uma união por 5 anos ou mais, ou que da relação tenha algum filho. É isso que a Receita atualmente... O que está na Lei 9.250. Porque fora da legislação tributária já se vem flexibilizando isso. Isso, não existe no direito civil um critério fixo, né, objetivo. Exatamente. Tá? Para fins tributários, ou tenha descendência, ou tenha um período de 5 anos. Certo. Então, Alexandre, uma pergunta geral. Quais os outros defeitos, os outros erros que, com a tua enorme experiência, você vem encontrando que valeria a pena destacar agora? Veja, um problema sério é o contribuinte se ligar, vamos dizer assim, né, no popular, se ligar no imposto de renda somente em março e abril do outro ano. Na verdade, desde 1989, que o imposto de renda ele é cobrado no chamado sistema de bases correntes. Certo. Os rendimentos são tributados mês a mês, à medida em que são recebidos. Então a pessoa tem que ter o costume, né, e o interesse em, ao longo do ano, guardar a documentação relativa a rendimentos, a despesas, tá certo? Então não apenas em março e abril do outro ano, quando ele vai fazer. Hora, né? Exatamente. Então tem muito contribuinte que deixa de deduzir despesas médicas de um exame que fez, de uma consulta médica, porque não se preocupou em guardar o comprovante. Não encontra. Exatamente, tá certo? Tem contribuinte que esquece de relacionar valores importantes, por exemplo, um carro, um veículo. Certo. Normalmente o veículo ele deprecia, né? Certo. Eu estou falando normalmente porque nós já vivemos num país em que o veículo usado chegou a ser mais caro do que um veículo novo. Certo? Mas isso foi uma fase excepcional, né? Na época da inflação muito alta e pós planos de estabilização que congelaram os preços, tá certo? Então, como o veículo usado era vendido pelo particular, não tinha controle de preço, o veículo novo estava na concessionária submetido a controle, então acontecia. Mas em situação normal, um veículo saiu da concessionária, ele já perdeu o valor. Tá certo? Beleza, então você vende um veículo usado ou coloca esse veículo na concessionária em troca de um novo. Certo. Mas não guarda a documentação de por quanto aquele veículo foi deixado na concessionária. Aí lá na frente, numa fiscalização, aparece o cruzamento de dados. A Receita tem um banco de dados com isso. Aí vem lá, nota fiscal da concessionária tal, o sujeito comprou um veículo por R$80 mil. Certo. E a gente faz a apuração da variação patrimonial e descobre que esse contribuinte não teve renda declarada comprovada em valor suficiente para ele ter em março do ano ou em setembro feito um dispêndio, né, uma aplicação de recurso da ordem de R$80 mil. Certo. Por quê? Porque ele não lançou, não informou, não guardou comprovação de que o carro usado dele entrou na transação por 35, por 40 mil. E, portanto, não era 80 mil, Exatamente. Então, isso é importantíssimo. E o contribuinte ele precisa se acostumar a isso. Tá? Nos países desenvolvidos, a quantidade de pessoas da população que apresentam declaração é muito maior do que a nossa. Né? Nós vamos receber 27 milhões e 500 mil declarações. No universo. Certo? Vamos imaginar que cada declaração tenha
numa média, 2 pessoas, Certo. são 55 milhões de pessoas. Muito Nossa inferior à população, população. 200. É. E não dá, na média, 2 pessoas, não. Tá? A maioria das declarações é individual mesmo. Certo. Entendi. Tá? Bom, Alexandre, na verdade, nós fizemos esses 2 blocos contigo e fica um convite, né? Porque Alexandre tem 3 formaturas universitárias, né, Alexandre? Tem 3 cursos universitários e seria muito interessante que pessoas como Alexandre também se dedicassem, dessem um aporte, esse aporte imenso ao nosso grupo de estudos. Eu estou apostando muito que o Alexandre, depois de todo esse clamor que eu venho fazendo, ele participe do nosso grupo, porque ele tem, vocês acompanharam, um potencial imenso para nos ajudar a continuar na pesquisa que nós estamos desenvolvendo. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, doutor Hélio. Eu estou entendendo esse convite quase como uma intimação, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Tá certo, Alexandre. Obrigado pela oportunidade.